Olá, professora Aline, professora Eliane, boa noite. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil eu gravar esse vídeo como apresentação do meu TCC, do meu artigo, porque eu não tenho muita habilidade com vídeo, mas eu vou tentar fazer um pouquinho o meu papel como aluna desse curso e nesse momento final da apresentação do TCC, que infelizmente não pôde ser presencial, né? Como vocês já sabem, quando foi proposto as datas, né, das apresentações, eu não pude estar presente, tive que viajar. E de lá para cá teve vários desencontros, né, impossibilidades, até mesmo pela questão da própria UFG, né, essa dificuldade de acesso também para que eu pudesse ter ido em catalão. Mas enfim, estamos aqui agora. E o meu tema, a proposta do meu artigo, é referente ao trabalho na sala de aula com crianças do ensino fundamental, terceiro ano, sobre as relações étnico-raciais. E eu propus que fosse feito um trabalho a partir de uma literatura infantil, chamado Pretinho, Meu Boneco Querido. E a escola que eu atuo, aqui em Goiânia, eu sou concursada nessa escola há mais de 12 anos. E ou na sala de aula, e agora no momento eu estou na coordenação pedagógica, mas sempre estou no chão da sala de aula. E é onde eu percebo as várias dificuldades de nós professores de trabalharmos com esse tema, né? Não só gênero e diversidade na escola, agora como a proposta que eu estou trabalhando sobre a questão das relações étnico-raciais. E no início de tudo, como que surgiu a necessidade, né, a curiosidade de estar fazendo esse curso. Eu vejo as colegas postando no fórum com relação que precisa do certificado, precisa de dar entrada na gratificação. Esse não é o meu caso, eu já tenho toda a minha carga horária de gratificações de especialização. Então, realmente, eu fiz esse curso com o intuito de aprender, de desnaturalizar as minhas concepções, percepções, né, sobre gênero e diversidade na escola. E diante disso, eu me sinto na obrigação e no dever de propor essas mudanças na escola em que trabalho. E falando um pouquinho sobre as relações étnico-raciais, então, o que eu proponho a partir dessa pesquisa é contribuir para que professores e professoras ajudem a construir uma sociedade igualitária, em que as pessoas de etnias diferentes não sejam discriminadas. Mediante essa obra literária, a gente pode estar trabalhando de forma lúdica e prazerosa com as crianças, né? E propiciando condições para que elas tenham um olhar crítico diante das atitudes negativas, desconstrutivas e preconceituosas presentes na vida dos personagens do livro. E a partir daí perceber que isso também acontece na vida real e até mesmo em suas próprias vidas, em que muitos são vítimas de preconceito, como o boneco do livro, o boneco pretinho. E principalmente com relação ao tipo de pele, ao cabelo, de que diversos tipos de fatores que são pejorativos, né, e são discriminados devido a serem considerados diferentes uns dos outros. E ao conversarmos sobre essas diferenças entre as pessoas, diversas etnias, diferenças étnicas, raciais, culturais e religiosas, e refletir a necessidade do respeito a todo ser humano, os efeitos do preconceito e da discriminação podem ser desconstruídas. A escola, né, cujo papel social sabemos que é o de ser formadora de sujeitos críticos e questionadores, deve proporcionar que todos que nela estão inseridos sejam capazes de compreender e respeitar as infinitas variedades e diferenças nos quais fazemos parte. Mas sabemos que, na verdade, não acontece isso. Muitas vezes essas crianças, as diversidades dessas crianças, desses alunos e alunas, são vistas como sinônimos de defeitos,
em comparação a um padrão dominante da cultura eurocentrista, estabelecido e julgado como normal. E o que não se encaixa nesse normal é marginalizado, não é o correto, é o errado. Dentro da cultura nuclear, né, reconhecida há muitos anos como o que era o certo, o branco, o rico, né, o que não era, o que não está dentro desse padrão era marginalizado. E aonde? E o que fazer com esses alunos? Outra coisa que eu percebo no dia a dia escolar é com relação à dificuldade dos professores de inserir no currículo escolar, nos livros didáticos, a questão do trabalho contínuo com essas temáticas importantes. Mas o que eu percebo muitas vezes esse trabalho ele é mais enfatizado na época da consciência negra, apenas no mês de novembro. E aí onde se faz a semana inteira, o mês inteiro de atividades culturais referentes à importância do negro, da cultura. E o restante do ano? Então, trabalhou no mês de novembro e pronto. E o restante do ano quer dizer que não vai existir preconceito, não vai existir discriminação, né? E o que fazer quando acontece esse tipo de atitude dos alunos diante de outros? Eu percebo muitas vezes os alunos serem denominados com apelidos pejorativos no dia a dia da sala de aula, e eles se sentem inferiorizados. Muitas crianças até mesmo procuram mudar de escola, porque não aguenta aquela pressão, né? Eles mesmos falam que sofreram bullying dos colegas por causa da sua cor, por causa do cabelo, pelo seu jeito de ser. E eles mesmos acreditam que eles são diferentes, que eles são inferiores. E pensando nessa visão do aluno, nós como professores temos a obrigação de desnaturalizar isso. Isso não é natural. Isso é uma prática discriminatória, isso é uma prática que reflete de forma negativa na formação do sujeito, daquela criança, daquele adolescente. Então é fundamental que a escola não seja um instrumento de reprodução de preconceitos, de discriminação, de desrespeito às diversidades étnico-raciais, mas seja um espaço de promoção e valorização das diversidades que constrói e faz sentido na sociedade. Então, uma parte fundamental desse trabalho é contribuir com a conscientização do respeito às diferenças, das diversidades, e que nós temos que respeitar o ser humano de todas as formas, de todas as suas nuances, independente de que etnia for, de que cor de pele ele tenha, né? E conforme Mendes, ele retrata que a educação escolar, voltada para o respeito às diversidades e às diferenças, está voltada para o trabalho intercultural, com a reflexão. E é um processo longo. Então eu vejo a importância de trabalhar desde o início da formação, no ensino fundamental 1, desde a educação infantil, já conscientizando os alunos dessa importância, sobre essa reflexão, né? Sobre essa questão da formação identitária. E que essa questão do trabalho dos povos afro-brasileiros na escola deve-se além dos estereótipos ensinados, de que existe uma cultura étnico-racial unívoca, atrasada, exótica, fixa, imóvel, congeladas no tempo, e que a África é apenas um país e não como um continente, como muitas vezes percebemos isso no dia a dia, nas falas das crianças. Elas acham que a África é apenas onde tem animais, né? Elas enxergam uma pequena, minúscula parte da África, do continente africano. E o aluno, então, ele deve ser situado nesse contexto histórico para a formação da sua construção identitária. É importante também que os nossos alunos tenham consciência que o nosso país, o Brasil, ele é a segunda maior nação negra do mundo. E para que haja esse respeito ao negro, foi importante se implantar uma lei que obrigasse, né, as escolas a trabalhar sobre a cultura negra. A lei número 10.639. E que
essa lei, e que o trabalho a partir dessa lei não se restringe apenas às disciplinas de história, como vemos muitos colegas de trabalho falarem. Ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, ela é intercultural, e ela abrange o dia a dia, todos os dias na sala de aula, assim como as outras áreas de conhecimento. E esse tema, eu trabalho com a literatura infantil sobre a questão das relações étnico-raciais, ele propõe, então, desconstruir práticas racistas na escola, na sala de aula, onde os alunos possam entender que a nossa sociedade, ela é formada, ela é multirracial, ela é pluriétnica, e de forma lúdica e criativa, o professor pode possibilitar que os alunos conheçam e respeitem as diferenças entre as culturas, e que não existe uma certa e uma errada, né? Existem diferenças entre elas, e que nós temos muito a perder com essa prática do racismo, com sentimentos de preconceitos e ações de discriminação racial. Pensando nessa lógica do trabalho lúdico e prazeroso com a literatura infantil, a proposta desse artigo é trabalhar na metodologia com as seguintes etapas. A questão do contar a história, né, para o aluno, enfocando a questão do conhecimento prévio que o aluno tem, né? Quem será esse pretinho? Por que ele chamou ele de pretinho? Ou as características daquele personagem, né, na capa do livro. Por que ele está triste? O que será que está acontecendo com ele? Trabalhar a oralidade, né, depois do recontar a história, depois do trabalho inicial do professor, o aluno vai poder se expressar, né, e contando o que ele entendeu. E depois a questão também a questão de fazer algumas indagações com os alunos, né? O que ele faria se estivesse no lugar do pretinho? Se era correto discriminar, humilhar, prejudicar, maltratar o outro, o colega, pelo fato dele ser diferente? Por que será que o pretinho queria mudar de cor, queria ser branco? Não queria ser preto? Não queria ser negro? Preto é a linguagem que é utilizada no livro, né? E por que o que aconteceu que ele ficou tão infeliz de ser como ele era? E ele não queria mais se aceitar, devido ao preconceito dos outros bonecos. E a proposta continua quando nós... Então, é interessante propor com que os alunos, juntamente com a professora, os professores, façam um novo final para aquela história, mudando o final daquela história. Como poderia ser diferente? Se ele aceitasse ele como ele era, se ele não desse importância para o que os outros, pelos comentários pejorativos, pelos apelidos, pelas humilhações. E após isso, confeccionar um boneco de pano, um boneco negro. E a partir desse boneco negro, eles poderiam dramatizar essa história com as outras crianças da escola, né? Fazendo uma reflexão e avaliação no contexto de forma geral da escola. Porque com certeza outras crianças de outras salas de aula, não só o terceiro ano, também se identificarão em algum momento com aqueles personagens, ou fazendo parte de uma situação onde eles criticam alguém pelo seu jeito de ser, ou onde eles foram criticados pelo seu jeito de ser, que ele se acha inferior, diferente do outro. Então, essa roda de conversa é muito importante, né? Onde o aluno terá a oportunidade, os alunos, as alunas, terão a oportunidade de falar um pouquinho sobre os seus sentimentos, sobre o que deixa a questão da angústia, né? A questão dos momentos semelhantes que eles já viveram, já presenciaram, já foram ridicularizados, já foram constrangidos ou discriminados por algum colega, por alguém da própria família, que a gente percebe muito isso também, a questão da família. Aqui, a própria família, algumas vezes, coloca apelidos pejorativos naquela criança. E por que ele se acha diferente do outro, né? E a questão também de proporcionar a confecção de cartazes, espalhar pela escola,
A possibilidade, então, desse tema, do trabalho com esse tema, são inúmeras possibilidades. E cabe à escola trabalhar isso no dia a dia, durante o ano inteiro, não só no mês da consciência negra, ou do mês de maio, né, da abolição da escravatura. Então, a partir desse trabalho da literatura infantil, cabe o trabalho com relação Então, finalizando minha proposta de trabalho, que a partir da literatura infantil haja, né, a questão da construção da valorização e do respeito às diferenças étnicas entre cada um, onde a aluna possa aprender a conviver e a respeitar essas diferenças. Isso é um grande desafio da educação de hoje, de todos os tempos, não só de hoje. Mas se não fizermos o início disso, o trabalho diário, cotidiano, contínuo, nós iremos ser coniventes com as futuras gerações de pessoas que discriminam, continuam discriminando, continuam fazendo com que o outro se sinta inferior pelo jeito dele ser.